Eu tenho alergia alimentar importante a leite de vaca e o médico me pediu para fazer endoscopia antes de começar a dessensibilização. Qual a sua opinião? Olha, é uma pergunta interessante, né? Eu vou começar em relação à dessensibilização. A dessensibilização ainda é um procedimento experimental, que muita gente séria está fazendo, muitos centros de pesquisas sérios estão desenvolvendo, mas ainda é experimental. Tá? A dessensibilização para alimento em geral, principalmente para leite de vaca. Como também os alimentos baked, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O que são alimentos baked? São alimentos extensamente cozinhados para que você possa desnaturar o máximo de proteínas possíveis e aquelas proteínas não desnaturadas, elas possam ter uma alteração na sua conformação estrutural e não se tornar, então, potencialmente alergênicas. Isso são os alimentos baked. Mas em relação à dessensibilização, existem algumas vacinas sublinguais, existe a própria dessensibilização utilizando o próprio alimento, né, que você pode ir dando ele em diluições, as mais diversas, né, você faz uma diluição muito grande, ou seja, uma concentração muito pequenininha, bastante diluído, e vai dando devagarzinho, dando devagarzinho, até que o paciente ele fique tolerante àquilo. Eu olho com bastante entusiasmo, realmente gostaria muito que já tivesse uma terapia comercialmente disponível para dessensibilização, porque ia ajudar muita gente, mas ainda não tem e ainda é feito em caráter experimental. E também, ao mesmo tempo, precisa ser feito, mesmo em caráter experimental, em unidades de alta complexidade, porque a alergia alimentar, principalmente aquela alergia mediada, ela é extremamente grave e pode levar o paciente ao óbito. Se o paciente tem uma alergia verdadeira e já é mediada, o paciente pode morrer por causa de uma reação colateral. Então você tem que fazer numa unidade de alta complexidade, né? Você tem que justamente fazer ou numa clínica de alta complexidade ou num hospital, que tem unidade fechada, que tem toda a aparelhagem de ressuscitação cardiopulmonar e de manutenção de ventilação mecânica e também manutenção dos parâmetros hemodinâmicos, entende? Então é uma coisa que as nossas clínicas não fazem, a gente não faz isso nas nossas clínicas, a gente evita fazer, a gente encaminha para centros especializados. Em relação à endoscopia digestiva, é uma conduta que está sendo feita recentemente, que viu-se que a dessensibilização, seja por imunoterapia ou outro tipo de dessensibilização, ela pode piorar um problema chamado esofagite eosinofílica, entende? Então, uma contraindicação, que ainda também está sendo muito discutido isso, mas eu sou do ramo, do grupo que acredita nisso. Uma das contraindicações é justamente você fazer dessensibilização em pacientes com uma doença chamada esofagite eosinofílica, ou seja, a inflamação do esôfago causada por excesso de eosinófilos, e piorar dessa esofagite eosinofílica porque existe uma contraindicação que já é aceita por boa parte da sociedade médica e de alergistas também, em relação a essa dessensibilização de alimentos em pacientes com esse tipo de condição clínica. Então, o médico que é mais precavido, e eu concordo com o colega, realmente fazer endoscopia digestiva antes de você iniciar a dessensibilização para ter certeza que você não tem essa esofagite eosinofílica é bem interessante, porque se você fizer empiricamente, sem a comprovação através de um exame complementar, você pode piorar uma condição clínica desse paciente, a esofagite piorar, e nós sabemos que a esofagite ela pode evoluir para câncer de esôfago, entendeu? Então é uma coisa complicada. Então o colega está certo. Eu não opto pela dessensibilização, né? Eu talvez estivesse um pouco mais inclinado à utilização de alimentos baked. Mas alimentos baked não podem ser feitos você simplesmente olhando na internet as fórmulas e fazendo isso. Não pode, pelo amor de Deus, não façam isso. Procure um especialista antes de fazer. Mas eu sou mais a favor dos alimentos baked, apesar de nós sabemos que mesmo os alimentos baked, eles não conseguem ser tolerados por pacientes que têm alergias alimentares graves, como alergias alimentares ao leite, por exemplo, onde você tem um componente chamado caseína,
que mesmo ele extensamente cozinhado, essa proteína caseína, ela não se deforma estruturalmente, ela não muda a sua conformação estrutural e ela permanece com a sua potencialidade alergênica da mesma forma como um alimento cru. Então tem gente que tem alergia específica a essa proteína. Por isso que é um fator de gravidade para alergia ao leite. E a mesma coisa acontece com a proteína chamada ovo-mucoide. A ovo-albumina não, mas o ovo-mucoide sim, entendeu? Então, esse ovo-mucoide, essa proteína ovo-mucoide no ovo, ela também não se muda estruturalmente e ela acaba não tendo essa alteração estrutural na sua estrutura conformacional espacial. Mas mesmo assim, eu sou mais inclinado à questão do alimento baked, mas descartando a possibilidade do paciente ser positivo à caseína ou ovo-albumina. Tá? Porque descartando essa possibilidade, então a chance dele responder ao alimento baked é muito grande. Você suspender totalmente o alimento também pode ser um tiro na culatra. Você vê como é que medicina é difícil, né? Medicina precisa muito do computador quântico que o ser humano tem, que uma inteligência artificial não vai conseguir substituir. Então você também tirando totalmente o alimento do seu convívio, né, você pode aumentar mais ainda a chance de ele ficar sensibilizado. Mas tem alguns casos que somente isso, né, porque você vai tirar a chance dele desenvolver uma tolerância à exposição crônica àquela proteína. Então cada caso tem que ser avaliado de uma forma, entendeu? Não dá muito para a gente criar uma receita de bolo e simplesmente dizer, olha, é assim que vai ser feito. Então, infelizmente, vocês que são empresários sugadores não vão conseguir se livrar dos médicos vai demorar muito tempo, porque a inteligência artificial não consegue tirar esse sexto sentido que o médico tem, né? Que só ele vai conseguir entender qual que é melhor para o paciente. Uma consulta automatizada feita por um algoritmo não vai conseguir substituir o computador quântico que nós temos, chamado cérebro, que Papai do Céu, que Deus, o Todo-Poderoso, criou. Isso não vai conseguir substituir. Então a questão dessa sensibilização ao leite é um exemplo, né? Você vê como é complicado e esse espaço é para isso mesmo, né? Para nós colocarmos essas informações e muitas das vezes criarmos até mais perguntas, né? Não do que respostas prontas e simples e encaixotadas, enquadradas, não. O ato filosófico de pensar, e eu acho que toda área deveria ter esse ato filosófico, né? Porque a filosofia é uma área do conhecimento humano que ela sempre nos traz mais perguntas do que respostas, e a gente tentar enquadrar em protocolos para serem utilizados, eu acho muito complexo, né? Não só na medicina, mas em várias áreas do conhecimento humano, principalmente a medicina, que é uma ciência das verdades transitórias, né? Medicina não é uma ciência exata, né? Hoje o que é uma verdade hoje, amanhã não é. Então eu espero ter respondido a endoscopia, tirando um pouquinho esse blá blá blá. A endoscopia, ela justamente é uma técnica utilizada previamente, com medida de precaução, para ver se você possui alguma esofagite, principalmente esofagite eosinofílica, e se você não teria a chance de piorar mais ainda da esofagite eosinofílica fazendo a dessensibilização oral, tá bom? Resumindo, deixando de blá blá blá. Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta.